Olá, gente. Eu sou o pastor Cruz, aqui da cidade de Machado, em Minas Gerais, e quero trazer uma mensagem hoje. O título é Ouse Crer. Ouse, seja ousado em crer. E para começar, essa mensagem é uma mensagem de fé. Então, como uma mensagem de fé, eu quero começar com você lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo chave. Deixa eu tentar aqui. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 11 fala de fé. Um capítulo inteiro falando de fé. E diz assim: versículo 6: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo, os que se aproximam dele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas, ou quantas às vezes nós não agradamos a Deus, não é porque andamos no pecado, é por não crer. A fé vai fazer você agradar a Deus. Você vai agradar, porque todas as vezes que você crê, porque crer é ter certeza. Certeza em quê? Que Deus é poderoso, que Deus existe, que Deus recompensa os que lhe buscam. Todas as vezes que você crê dessa forma, você agrada a Deus. Por que você agrada? Porque mesmo sem dizer, você está exaltando a grandeza de Deus. Você está acreditando nessa grandeza dele. Você está entendendo quem é Deus. E por isso que às vezes pessoas que, vamos dizer, nem têm assim uma vida tão achegada a Deus, mas que ousam crer em Deus, são abençoadas, recebem bênçãos, milagres, e às vezes outros estão anos dentro da igreja, que tem até uma vida exemplar, que olhando assim, você vê que é um exemplo, não anda envolvida em pecados, o seu falar é um falar cristão, suas atitudes não tem nada que desabone, mas que de repente não está conseguindo nada. E não, porque não está agradando a Deus, não está crendo. E eu quero trazer nessa mensagem, na verdade, só comecei aqui, eu quero trazer lá em Josué, no capítulo 2, que fala de uma pessoa que foi ousada em crer em Deus, que ousou crer em Deus, e sua vida foi transformada. Diz assim: de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então veja bem, aqui Josué estava dando início à entrada na terra prometida. Primeira cidade que tinha pela frente era Jericó. Ele enviou ali uns homens para espiar, dar uma olhada naquela terra. Aqueles homens vieram e chegaram ali, tinha uma prostituta, que tinha uma casa ali no canto do muro da cidade. Eles se guardaram na casa daquela mulher, quer dizer, pousaram, buscaram pousada, e
O rei ficou sabendo, tem uns homens que estão na casa da prostituta, da Raabe, e o rei mandou procurar esses homens, que a finalidade deles era olhar aquela terra para invadirem mesmo. Então era inimigo daquele povo. Aí diz assim: pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão até o Vals, e logo que saíram, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isto, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, no céu e embaixo na terra. Então você veja bem, as palavras da Raabe mostram que ela, quando ouviu falar do que Deus tinha feito a favor de Israel, não só ela, como aquele povo temeram. E no caso dela, ela creu, ela disse: o Senhor Deus é Deus nos céus e na terra. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Deus é Deus, quer dizer, Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E às vezes o cristão não está tendo essa ciência. Essa mulher era uma prostituta, ela era de outra nação, ela não pertencia ao povo de Deus, ela não tinha a promessa do povo de Deus. Pelo contrário, ela estava do lado que Deus tinha condenado para ser destruído pelo povo de Israel. Essa mulher é uma das pessoas que deveria ser destruída com o povo de Israel. Mas ela creu na palavra, ela creu em Deus, ela creu que Deus é um Deus nos céus e na terra, ela crê que Deus é um Deus de propósito, ela é um Deus que os seus planos não poderão serem, os seus planos não poderão ser impedidos. Então ela fez o quê? Ela fez uma aliança com aqueles espias. Aquela mulher, como ela pertencia ao povo de Jericó, um povo que ia ser destruído pelo povo de Israel, e eles sabiam disso, ela poderia ter feito o quê? Pô, chegou esses 2 homens aqui, chamado alguém da família dela, e disse: corre, fala para o rei, rapidinho, para ele vir aqui e levar esses homens presos, ou até procurado. Não, vou esconder vocês, fica escondido. E quando escondesse, ela chegasse: não, os caras estão aí, estão em tal lugar, escondi em tal lugar. Pega eles, mata para que esse povo não entre aqui. Mas ela entendeu: não posso fazer isso com esse homem. Por que eu não posso fazer? Não é que ela era boazinha com aqueles homens. Ela poderia ser boazinha com o pessoal da sua nação, sua própria nação. Ela sabia que ela também estava correndo perigo. Quando Israel entrasse ali, ia destruir aqueles moradores que tinha destruído em 2 cidades anteriores. Mas ela disse: não, mas eles estão com o Senhor, Deus está com eles. Ele disse: Deus está com eles, Deus está lutando por eles. E Deus é Deus sobre os céus e a terra. Então eu vou me apegar a Deus. Eu vou me unir com esse povo, porque eles têm Deus com eles. Tem pessoas que estão precisando, cristão está precisando acordar para isso. Deus é Deus nos céus e na terra. Deus é Deus que todo intento dele, tudo que ele intentar, ele faz. Até você crer, é você confiar, é você ter fé. Então ela diz assim, no versículo 12: agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usarei de bondade para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs,
com todos que lhes pertencem, com tudo que lhes pertence, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles responderam: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciar este nosso negócio. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e fidelidade. Então aqui fizeram uma aliança com ela, mas o que eu quero chamar a atenção foi a fé dessa mulher no Senhor. Ela disse: Deus é Deus nos céus e na terra, Deus está com esse povo, então eu não posso ir contra eles, eu não posso entregar esses espias, eu vou estar do lado deles e vou fazer uma aliança, pedir para eles jurarem que eles vão me deixar viver. E aí depois, você pode ler, continuar lendo, você vai ver que Josué entrou ali em Jericó, foi destruída toda a cidade, até os espias deram um pano vermelho, pedaço de pano vermelho, só amarra na janela por onde nós entramos, para quando nós entrar na cidade, coloca toda a tua família dentro da tua casa. Se tiver alguém fora, vai morrer. Quem estiver dentro da tua casa não vai morrer. Esse é o nosso juramento contigo. E o que salvou essa mulher? Ela creu em Deus. Ela creu que Deus estava com Israel. Ela creu que não poderia se levantar contra Israel. Ela creu que precisava se unir a Israel, porque ali tinha a bênção. Mas o mais interessante é que lá em Mateus capítulo 1, repete-se novamente falando dessa mulher. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Agora no Novo Testamento fala-se dessa mulher. Capítulo 1. Versículo 5, diz assim: A Salmão nasceu de Raabe Boaz, e a Boaz nasceu de Ruth Obed, e a Obed nasceu Jessé. Aqui é a genealogia de Jesus, que é a genealogia que vem de descendência de rei, fala novamente de Raabe, e fala que a Salmão, quem foi Salmão? Salmão foi um dos príncipes de Israel. Quando Israel entrou ali dentro, príncipe, o que era chamado de príncipe era o quê? Aqueles homens que eram a cabeça do povo, aquele povo que vão estar na liderança de um povo. Então tinha, logicamente, Josué. Naquela época Josué era o cabeça principal, o homem que estava à frente, já que Moisés tinha morrido, ele tinha assumido, e levantou-se pessoas ali. Cada tribo tinha um príncipe, ou tinha os príncipes, que eram aqueles camaradas que estavam à frente, que liderando aquele povo, que estava à frente daquele povo, daquela tribo de Israel. E entre eles tinha aqui o Salmão, e esse Salmão, ele casou com essa Raabe. Quer dizer, que a mulher era uma prostituta, era de outra nação, olha só. Essa mulher tinha tudo. Uma nação que estava condenada por Deus, que Deus disse assim: olha, Israel, entra na cidade deles e destrói todos eles. E ela era também uma condenada. Mas ela creu em Deus, ela creu que Deus é Deus nos céus e na terra. E ela buscou ficar do lado daqueles que estavam com Deus. O que aconteceu? Ela foi abençoada. Não tem muita gente que está sendo abençoada porque ousou crer em Deus. Nem ainda é do povo de Deus, ainda nem entregou sua vida certa. Mas um dia ela passou, pediu uma oração, estava doente, estava desempregada, estava enfrentando uma luta, e ela creu na palavra que alguém deu. Às vezes o pregador estava pregando na televisão, ela assistiu aquele programa, creu naquela palavra e foi abençoado. O outro está anos e anos dentro da igreja, não consegue ser abençoado. E por que não está conseguindo? Muitas vezes porque não está agradando a Deus inteiro, está agradando a Deus em obediência, não anda no pecado, não anda cometendo coisas erradas, mas não crê na palavra, não crê que Deus é Deus nos céus e na terra para abençoá-lo. E aquele outro recebeu a palavra e creu. Essa mulher ouviu falar do que Deus fez, ela creu. Se você olhar bem a história de Israel, a caminhada de Israel no deserto, de quando saiu do Egito, teve israelitas que morreram no deserto sem alcançar a promessa. Sabe por quê? Porque não creram. Veio a luta, veio a dificuldade, eles desanimaram, reclamaram, murmuraram e acabaram morrendo ali no deserto. E essa Raabe, ela passa a viver com o povo de Israel, mas o mais importante, essa mulher se torna uma mulher importante, porque ela se torna aqui uma pessoa, ela se torna uma das pessoas que estão na genealogia de Jesus, como
como mãe do tataravô de Davi, do rei Davi. Ela entra na genealogia de Davi, lógico, na genealogia de Davi, entra na de Jesus. Aqui em Mateus está, de Salmão nasceu, e a Salmão nasceu de Raabe, Boaz. E a Boaz nasceu de Ruth, Obed. Então quer dizer, o Boaz, o Salmão é pai do Boaz, o Boaz é pai do Obed, e Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, voltando, Obed é avô de Davi, Boaz é o bisavô, e Salmão é o tataravô, não é isso? Essa sequência. Então, Raabe é a tataravó. Ela se torna de Davi, do rei Davi. E Jesus vem da descendência de Davi. Então, essa mulher que era uma pessoa que não era nada, que ia ser destruída, era de uma cidade que estava condenada, de um povo que estava condenado a ser destruído, porque Deus deu a ordem para matar todo aquele povo, acabar com tudo, para Israel, se tornou uma mulher muito importante na nação de Israel, passou a fazer parte da aliança de Deus com o povo de Israel, a fazer parte, mas parte direto, está na linhagem dos reis de Israel. Olha que coisa linda aconteceu com essa mulher. E sabe por quê? Porque ela creu. E onde comprova que ela creu? Porque para tomar essa decisão toda é porque ela creu que Deus, como ela mesma disse, Deus é Deus nos céus, Deus na terra. Lá em Hebreus, agora vamos voltar a Hebreus 11, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 fala novamente dessa mulher. Deixa eu ver aqui onde está. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Pela fé, Raabe, quer dizer, a Raabe, ela se salvou. Ela não, volta a dizer, ela era uma prostituta. Essa mulher tinha tudo para dizer. Ela era uma prostituta. Ela não pertencia ao povo de Israel. Pelo contrário, ela pertencia a um povo que ia ser destruído por Israel. Essa mulher não só se salvou, como salvou toda a sua casa, e ainda se tornou-se esposa de um dos príncipes de Israel. Mas tudo por quê? Porque essa mulher, ela ousou crer. Tudo porque ela creu, pela fé. Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. O que eu quero trazer para você hoje? Seja ousado em crer. Agrade a Deus crendo na palavra dele. Deus é Deus, como disse a Raabe, nos céus e na terra, para operar o milagre que você precisa. Deus abençoe. Tenha um bom dia.